Sucesso no campo. Oferecimento Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Olá, boa tarde, segunda-feira, 21 de abril. No aplicativo Canal Solo Fértil, você acompanha o Sucesso no Campo, onde além do nosso programa, você tem um canal completo de informações do agro. Então baixe agora mesmo o Canal Solo Fértil na Apple ou Google Play, Canal Solo Fértil, onde a informação é a nossa prioridade. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou um comunicado técnico com a análise dos dados do novo CAGED no Ministério do Trabalho. E eles são referentes ao mês de janeiro de 2025. Segundo o documento, a agropecuária brasileira gerou mais de 35 mil novos postos de trabalhos formais no primeiro mês do ano. O número é mais que o dobro da média histórica dos últimos 20 anos, que foi pouco mais de 14 mil vagas, evidenciando a força do setor na geração de empregos. É uma estatística que vem do Ministério do Trabalho e Emprego, então são trabalhos formais. É um dado, então, de janeiro de 2025, com essa informação, mais de quase 36 mil aí empregos gerados na agropecuária. A gente está olhando aqui só para dentro da porteira. A gente tem que lembrar, inclusive, porque a gente também tem outros documentos, um deles é o mercado de trabalho do agronegócio, e aí a gente vê a repercussão que a gente tem também nos demais elos do agronegócio, toda a parte de insumos, de processamento dessa produção, de agroserviços, e aí isso se multiplica muito mais em termos de número de empregos gerados, mas olhando estritamente para o setor primário, para a agropecuária, a gente teve esse resultado bastante positivo, e ele vem puxado justamente pela atividade econômica, que é o que gera emprego, O que gera emprego é a atividade econômica. As atividades que mais impulsionaram as contratações foram o cultivo de soja, com mais de 11 mil novas vagas, maçã com quase 10 mil, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, com mais de 3 mil, uva, que ultrapassou 3 mil contratações, e a produção de sementes certificadas. A gente tem um ano muito mais favorável em termos climáticos, e aí a gente vai ter uma recuperação de safra, e aí nesse início de ano a gente tem aí importantes safras, puxando aí a parte de grãos, tanto assim que quando a gente olha especificamente para as culturas, a que mais puxou em termos de número de empregos gerados foi soja. Inclusive o resultado aí no município, que foi bastante positivo, mas basicamente é isso, é um resultado que a gente tem, inclusive, sinalizando aí uma previsão bastante boa para 2025. A análise da CNA destaca que a maior parte das contratações ocorreu nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Apenas a região Nordeste apresentou perda líquida de postos de trabalho na agropecuária. Na verdade, se a gente olha para 5 macro-regiões do país, somente o Nordeste a gente teve uma perda líquida. A gente chama de perda líquida porque, na verdade, a gente está olhando o número de admitidos menos o número de demitidos, Então, a gente chama isso aí de um saldo líquido. Então, quando a gente olha para as regiões, somente o Nordeste a gente acabou tendo aí uma perda de um pouco mais de 2 mil empregos. Mas nas demais regiões a gente teve aí um resultado bastante positivo. A primeira delas foi o Sul, a segunda aí de destaque foi justamente o Centro-Oeste, seguida ali do Sudeste e do Norte. Então, se a gente olha ali para os estados, a gente vai ver ali que realmente o que puxou, começando ali o estado com maior número de geração de empregos foi o Rio Grande do Sul, seguido por Mato Grosso e Goiás, aí com esse mais de 3 mil empregos gerados, especificamente na agropecuária, Se a gente olha ali em termos, olhando o estado, de Goiás, dos demais setores, aí a gente tem um número muito maior de mais de 14 mil empregos sendo gerados aí somente em janeiro de 2025, Mas olhando especificamente ali para a agropecuária, a gente teve esses 3 mil, e se a gente olhar especificamente para Jataí ali, a gente teve mais da metade ali se a gente olha especificamente Goiás, 473 no setor agropecuário vem aí do município. A CNA ressalta que os números reforçam o papel estratégico do setor
no mercado de trabalho brasileiro e sua importância para a economia nacional. Que a gente destaca realmente é a questão do custo do crédito, né? Para gerar atividade econômica e contratar mais pessoas, a gente tem aí um fator que é fundamental, que é o financiamento da atividade agropecuária. E a gente está vendo aí a taxa Selic, a taxa básica de juros, aumentando desde o ano passado, né, com uma perspectiva de chegar no final do ano aí a 15%, e no meio do ano a gente tem o lançamento do novo Plano Safra. E a expectativa, infelizmente, é de taxas realmente mais elevadas. Esse é, sem dúvida nenhuma, aí, o grande desafio do setor nesse ano, para continuar, né, tendo uma atividade pujante e gerando cada vez mais empregos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tem potencial para se consolidar como líder global no setor. Ele tem uma dotação natural privilegiada, um agronegócio altamente tecnológico e uma forte presença nos mercados internacionais. O Brasil já é referência na produção de proteína animal e na exportação de grãos. Com investimentos contínuos em tecnologia e práticas sustentáveis, pode liderar a produção de alimentos de forma responsável e eficiente, afirma o especialista em agronegócio. Goiás é um estado exemplar nesse aspecto. As políticas públicas vão ajudando de vez em quando, mas a tecnologia foi um grande sucesso da gente. E o mercado lá fora continua aberto. Então, eu diria que nós temos uma chance muito grande de continuar crescendo. Aliás, tem um estudo feito pela OCDE e pela FAO, um estudo muito sério, diz o seguinte: em 10 anos, para não faltar comida para ninguém no mundo, a oferta de alimentos vai crescer 20% em 10 anos. Aí, bom, parece fácil? Não é fácil. 20% em 10 anos. Estados Unidos cresce 9%. Canadá, 11%. A União Europeia cresce 12%. A Eurásia, os países da China, Índia, Rússia, não cresce nem 15%. Nenhum país cresce 20%. Então, a OCDE diz o seguinte: para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que ser 40%. Temos gente capaz, temos terra disponível, temos tecnologia. Nem sempre as políticas públicas são as melhores possíveis, mas às vezes, vão ajudando de vez em quando aí. O mercado continua bom, então é possível, mas precisa ter uma estratégia. Não tem estratégia. Então acho que aqui é que nós temos que ter uma conversa mais séria um pouco. Sabe para mim qual é o maior problema e o maior sucesso do Brasil? É a defesa sanitária. Nós temos um trabalho muito bom feito pelo setor privado junto com o governo, com a agricultura, para impedir que entre gripe aviária no Brasil, peste africana, suína, e que mesmo a aftosa estamos eliminando todos os dias um pouquinho mais. Então, a nossa atuação de defesa sanitária está melhorando o mercado de carne lá fora. O país desempenha um papel fundamental na segurança alimentar global. Além disso, sua capacidade de produzir de forma sustentável o coloca em posição estratégica para atender às demandas crescentes por alimentos sem comprometer o meio ambiente. Transgênico era proibido no Brasil. Eu era ministro, consegui fazer a lei que autorizou os transgênicos. Isso deu um empurrão enorme na produtividade agrícola. Então, uma tecnologia nova. Procura mostrar a cara, né, para todo mundo e mostrar esses números também. Sim. A sua pergunta sobre sustentabilidade é fundamental. Hoje em dia, nós cultivamos, por exemplo, hoje, um número. Nós plantamos 80 milhões de hectares com grão no Brasil. Com grãos. Na verdade, não chega nem a 60. Mas tem muita área, plantamos 2 até 3 safras por ano na mesma área. Então, somando tudo, dá 80 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaria de mais 123 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Quer dizer, nós preservamos 123 milhões de hectares. Isso é sustentabilidade na veia. O fortalecimento da posição brasileira no agronegócio também passa por sua participação em fóruns globais como o B20, BRICS e COP30, onde pode influenciar políticas agrícolas sustentáveis e expandir sua presença no mercado internacional. E pela primeira vez, o Brasil apresentou um projeto que foi aprovado de criar um programa mundial de combate à fome e à miséria, que nós lideraríamos, tá certo? Foi aprovado. Agora, tem que botar em prática, tem que ter uma estratégia, tem que ter acordo comercial, tem que ter logística adequada, tem que ter mais tecnologia funcionando, tem que ter uma política de no campo em que o seguro seja essencial, funcionando bem.
Então tem que ter uma estratégia. O cooperativismo, o sindicalismo, o associativismo tem que ser impulsionado pelo governo. Então, tem coisa que o governo não está fazendo, mas é preciso fazer isso com bastante atenção. Então, o G20 foi importante. Agora tem a COP30, novembro, você perguntou agora, COP30. O tema central que o Brasil vai defender é a da recuperação de pastagem degradada. Fala aí, o Ministério tem 40 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. Então, o Brasil vai apresentar um projeto de recuperar isso com dias de fora, inclusive. Mas, além disso, tem o tema da energia renovável, né? Hoje, o nosso combustível do futuro, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, é um negócio fantástico. A nossa matriz energética tem metade, 50% renovável. 50% renovável. A do mundo é 15% renovável. É uma porcaria perto da gente. Agora, desses 50%, metade é agricultura. É etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, biodiesel de palma, é biometano, é cogeração energia elétrica, é lenha, tudo é da agricultura. Então, tem que ser mostrado isso na COP30. Se nós conseguirmos mostrar na COP30, somos bons em sistema de produção, em energia renovável, vai ser um grande passo. O projeto para a instalação de uma rede elétrica trifásica, que quando estiver em funcionamento vai beneficiar a região da Estrada Velha para Caiapônia e também os produtores da BR-158, na região do posto Lagoa Azul, está com as tratativas avançadas. A Prefeitura de Jataí, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, organizou uma reunião com o objetivo de apresentar um orçamento para a conexão elétrica que vai atender diversas unidades operacionais, como armazéns e pivôs, que atualmente dependem de geradores a diesel. A Prefeitura ela trabalha como um facilitador da comunicação entre a Equatorial de um lado com os produtores do outro lado. A região ali do posto Lagoa Azul, na BR-158, tanto alguns produtores da região da Estrada Velha de Caiapônia, tem uma demanda muito grande de energia. A gente tem uma rede ali monofásica, uma rede antiga, rede de mais de 30 anos de construção. E o que acontece? Tem vários empreendimentos ali naquela região. Armazém, leite, além de todas as fazendas também ali. Então, a gente tem uma certa demanda, uma necessidade de uma rede de melhor qualidade ali. Eu falo assim, que a gente nunca esteve tão próximo de ter naquela região uma rede de qualidade. Boa parte disso aí é por ter aproximado a Prefeitura, conversar com a Equatorial para levantar essa necessidade, ver que tudo que aquela região que já produz sem energia, que vai melhorar ainda a condição de trabalho de todos aqueles empreendimentos naquela região. Como representante da Equatorial em Jataí, o gerente de relacionamento com o cliente, Navon Godino, explica que serão 74 quilômetros, sem contar os ramais que atenderão os produtores rurais da região, somando pouco mais de 100 quilômetros. Desde quando nós assumimos a concessão aqui em Goiás, já há 2 anos e 3 meses, nós estamos reconstruindo, redesenhando o sistema elétrico goiano, que ficou por muitos anos, é notório, todos nós goianos sabemos disso, a falta de investimento que esse estado sofreu por administrações passadas, por gestões passadas. Então, para nós aqui é uma honra falar, né, o que já fizemos por Jataí e região e ainda o que há de vir, o que nós estamos fazendo, já planejando o futuro para conectar esses novos clientes que há muitos anos sofrem, né, pela falta da energia, usando ainda grupos geradores para tocar aí os seus negócios, as suas lavouras local. Nós estamos falando aí de uma linha trifásica de 34,5 kVA, que é 34.500 volts, para alimentar ali dezenas de novos clientes com suas respectivas demandas necessárias para tocar ali os seus negócios. E é um orçamento que completa ali vai sair da nossa subestação Rio Claro, Montevidéu, Jataí. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma rede de mais de 100 quilômetros, né? 108 quilômetros para conectar essas dezenas de novos clientes que estão há muitos anos aí esperando, almejando conectar os seus maquinários junto à nossa energia. Depois do intervalo tem mais.
produtor rural. Conheça a Fazenda Certificada, que de maneira clara e objetiva conduz à regularização ambiental, florestal e fundiária do seu imóvel rural. Possuímos uma metodologia própria, baseada em 10 passos que garante agilidade e segurança na aprovação de cada uma das certificações. Conte com a nossa equipe multidisciplinar e tenha a tranquilidade necessária para fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir. Fale com o nosso consultor comercial agora. A Agri Company tem a missão de proteger o patrimônio, o negócio e a harmonia familiar do produtor rural. Uma empresa que conta com equipe multidisciplinar e especializada, com consultores com mais de 20 anos de atuação no agronegócio. Temos soluções inteligentes para endividamento rural, planejamento sucessório, planejamento tributário, assessoria na compra e venda de fazendas, governança, gestão financeira, reestruturação de RH e contabilidade gerencial. Produtor Rural. Organizamos o seu negócio. A Maria Lavadeira está aqui para dizer que a saúde começa no ar que você respira. E na sua casa pode ter muitos inimigos, inclusive dormindo com você. Garanta a qualidade do seu sono com roupas de camas livres de sujeiras e sujeitos ocultos. Edredons e mantas precisam de higienização profissional. Isso é serviço que a gente entende. Maria Lavadeira, muito além de roupa limpa. Avenida Rio Claro, 642, Centro, Jataí. 99603-0235. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Há 35 anos atuando no mercado, a Agrotécnica Buriti leva soluções às demandas dos produtores onde atua. Com sede em Jataí, agora chega para Rio Verde e região, com o intuito de atender os clientes e parceiros com o mesmo perfil de trabalho, com honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas. Nossa proposta de valor é oferecer o melhor portfólio, com equipe de profissionais para entregar aos clientes a solução técnica nos melhores resultados. Agrotécnica Buriti, o lugar certo para o agricultor que busca sempre o melhor. Goiás lidera a produção nacional de tomates, impulsionado pelo segmento com crescimento expressivo. O estado se consolida como referência na tomaticultura, com destaque na exportação de suco do fruto. Goiás reafirma sua posição como o maior produtor de tomates do Brasil, com destaque para o tomate industrial, responsável por sustentar a relevância do estado no cenário nacional. As principais áreas produtoras estão localizadas no sul, sudeste e entorno, com destaque para Cristalina, Silvânia e Morrinhos. Esse protagonismo se deve a fatores como condições climáticas favoráveis, localização estratégica, investimento em tecnologia e inovação no campo, incluindo cultivares adaptadas e sistemas eficientes de irrigação. Primeiramente, atribui esse avanço na produção ao aumento de área destinada pelo produtor para essa cultura, né, que em 2025 está estimado aí alcançar 15 mil hectares, né, e se há expansão de área plantada é porque está tendo rentabilidade da produção, né, e que isso pode ter contribuído também para a decisão do produtor na hora de plantar. Sem dúvida, as condições climáticas contribuíram, favoreceram, né? Mas a gente também tem que lembrar das tecnologias e das inovações que têm sido aplicadas no campo, como a utilização de cultivares mais adaptados, mais resistentes a doenças, as técnicas de irrigação, né? Nos últimos anos, a tomaticultura goiana apresentou um crescimento expressivo. A área cultivada saltou de 10 mil hectares em 2015 para mais de 15 mil hectares em 2024. Um avanço de 56,8%. No mesmo período, a produção aumentou mais de 66%, chegando a 1.400.000 toneladas. Goiás
também ostenta o maior rendimento médio do país, com quase 94 toneladas por hectare, superando a média nacional. Com isso, o Estado responde por mais de 1/3 da produção brasileira. Se tratando do aumento de área plantada, a produção de tomate vem avançando significativamente ao longo dos anos, né? Nesses últimos 10 anos, essa área de cultivo ela saiu de 10 mil hectares, né, em 2015, como eu havia dito, para 15 mil hectares, né, em 2025, e o crescimento foi de 56,8%, né, e nessa produção, isso implicou, né, no aumento de produção ali de 66% nesse período de 10 anos, né, saindo de praticamente 880 toneladas para 1.400.000 toneladas que foram produzidas em 2024. As doenças da soja estão tirando a produtividade do produtor, mas o manejo não pode ser visto apenas por um ângulo. É preciso ficar atento a todo o sistema de cultivo para ações eficientes. Eu vou fazer um bate-papo com o Maurício Meyer e nós vamos falar sobre as doenças da soja. Maurício, obrigada pela presença, para nós é um prazer. E quando falamos de doenças da soja, podemos pensar naquela tradicional, já que o produtor está manejando muito bem. Hoje não é grande preocupação mais que a ferrugem, só que nós temos um complexo além disso, né? Sim, temos um complexo, as doenças continuam incidindo na cultura da soja e muitas vezes essa visão mais pontual de controle, né, inclusive foi a nossa apresentação hoje, trazer a importância do produtor entender o manejo de doenças de soja, que é diferente de controle. Controle geralmente se usa uma ou muito poucas ferramentas ou medidas de controle, né? E na verdade o produtor precisa ter um histórico, aprender a identificar as principais doenças incidentes na sua área e adotar uma estratégia de manejo que envolve várias medidas de controle, né? Então, principalmente uma delas que a gente conversou bastante hoje aqui é a necessidade de recuperação da saúde do solo, ter uma cobertura com palhadas de gramínea, né, uma cobertura uniforme de solo, porque essa medida ela ajuda a reduzir o potencial de inóculo daquelas doenças que permanecem no solo e ajudam a melhorar a condição das plantas de suportar e de receber menos carga desse inóculo inicial que está presente na sua área, né? Quando a gente vem falar da saúde do solo, nós já pensamos lá nos nematóides, né? Quando falar de manejo, a gente também tem que pensar num perfil de solo, que a planta vai ter as suas condições de enraizamento mais profundas, de buscar nutrientes, especialmente buscar água, para ela não ficar ali sendo suscetível a qualquer estresse hídrico. Tem as doenças que são aquelas mais oportunistas, especialmente quando nós temos aqueles períodos de estiagem ou pequenos veranicos? Sim, você falou vários fatores aí que ajudam a diminuir e a controlar de uma forma geral, principalmente não só os nematóides, como você citou ainda há pouco, mas as podridões radiculares, né? E uma das doenças que tem essas condições, exigem essas condições mais específicas de ambiente, é a podridão de carvão, macrofomina, né? E justamente a melhor forma de controle dessas doenças, considerando não só a macrofomina, mas também algumas outras podridões radiculares, é você ter uma melhor condição de aprofundamento e desenvolvimento radicular nesse solo. E isso envolve tudo isso que você falou, de um manejo profundo, uma correção mais profunda, tanto de fertilidade quanto da calagem, né? A melhoria da estruturação de solo,
a eliminação de camadas de compactação, tudo isso ajuda a planta a ter um melhor desenvolvimento radicular e suportar melhor essas condições, muitas vezes, que são favoráveis para a incidência da doença. Ela está presente, mas a planta tem uma melhor condição de suporte. O produtor, às vezes, ele pensa que determinados ciclos passaram. Só que é justamente isso, são ciclos, porque aqui na região, em torno de 2010, mofo branco, então uma praga, foi intenso. E ainda alguns produtores tentaram no cultivo do girassol, aí a coisa complicou bastante. Dali uns 2, 3 anos, a macrofomina também, ela esteve presente. Acho que aliás, até mais do que 2, 3 anos, porque 2014, 15 deu um período de estiagem. A macrofomina, ela foi mais intensa. Nós podemos dizer que ela retorna de tempos em tempos, justamente aproveitando o clima favorável? Ela não retorna, ela permanece lá, né? Então, essas condições de favorabilidade e muitas vezes de uma falta de manejo, nesse caso mais voltado para a condição de manejo de solo, é que favorece a incidência, né? E a gente consegue perceber mais reboleiras ou manchas na área morrendo em função da doença, né? Então, para que ocorra uma doença em qualquer planta, uma doença de planta, a gente precisa ter 3 fatores. A presença do inóculo, a condição favorável para que esse patógeno se desenvolva e consiga causar infecção, e a presença do seu hospedeiro. Então, juntando esse triângulo aí, você tem doença. Se você cortar qualquer uma dessas pontas, essa doença não ocorre, né? Então, isso que a gente tentou, essa visão que a gente tentou passar aos produtores aqui, de que é muito importante a gente conhecer toda a dinâmica da ocorrência da doença e em que fase ou em que momento a gente pode interferir para evitar que ela ocorra. Outro detalhe é essa situação que o produtor passou no último ano, de muitos incêndios, queimando então ali sua palhada, tendo todos os problemas com essa falta de camada orgânica ali, de massa orgânica. Pode contribuir ou contribuiu para a formação ou deu uma reduzida com esses inóculos? Desculpa, eu não entendi. As queimadas nas lavouras, né? Porque a gente teve muitas áreas de lavoura queimada. Então, perdeu a massa orgânica que tinha, aquela palhada que tinha ali. Isso aí diminuiu essas doenças ou piorou a situação? Piora a situação, né? Então, você precisa recompor toda aquela cobertura de solo. Momentaneamente, alguns patógenos ou algumas fontes de inóculo, principalmente resto de cultura da safra anterior, que tenham sido queimadas, logicamente esse inóculo foi destruído. Mas vamos voltar para a situação, por exemplo, de macrofomina. Onde é que fica o inóculo dessa doença? Fica naqueles toquinhos de soja que ficam no campo depois de colhido, né? Então, a estrutura da planta, ali do colo e da raiz da planta, que é mais lignificada, e ela leva muito mais tempo para se decompor. Um fogo superficial na palhada não destrói essa fonte de inóculo. E, na verdade, você acaba eliminando toda aquela condição, aquele condicionamento de solo que a palhada dá na superfície do solo, que pode acelerar o processo de decomposição dessa fonte de inóculo, desses toquinhos do resto cultural da soja, quanto também você acaba com uma condição biológica de condicionamento do solo que favorece o desenvolvimento de inimigos naturais que vão competir com essa macrofomina, com esse fusarium, com esses patógenos que estão sobrevivendo no solo. Para a gente estar encerrando aqui, em relação a tantas características que têm ocorrido ultimamente, que às vezes os produtores ficam discutindo ali, porque você mencionou aí a macrofomina, a podridão das raízes, e a gente também observa, às vezes os produtores no Paraná reclamam, os produtores aí, outros se manifestam que no Mato Grosso, em Goiás, tiveram as mesmas características de queda das folhas, às vezes ali são uma folha que ela cai, mas longe de ser uma senescência ainda, apresentando lesões
no meio da folha. Então, e agora você já vem, né, com a mancha-alvo, por exemplo. Quais são os principais cuidados que o produtor precisa ter? Bom, com relação à mancha-alvo, é um fungo que tem um ciclo de hospedeira muito grande, né? Mais de 400 espécies de plantas são hospedeiras, e ela consegue se manter não só nos restos de cultura, mas também em hospedeiras alternativas de uma safra para outra. Então, é muito importante conhecer o comportamento de cultivares, porque existe uma diferença grande de sensibilidade a essa doença, escolher cultivares menos sensíveis e fazer um programa de controle químico eficiente. Hoje nós perdemos algumas moléculas em função da resistência do fungo causador da mancha-alvo aos fungicidas, né? E basicamente nós temos aí algumas composições de triazolintionas com fungicidas multissítios que ainda são eficientes nesse manejo. Nós ficamos por aqui. Mais notícias e informações amanhã ao meio-dia, e também você acompanha as nossas plataformas digitais e ainda o site sucessonocampo.com.br. Um abraço para você, uma boa tarde e até amanhã. Sucesso no Campo. Oferecimento Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.